Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas amoras. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu vou fazer com vocês aqui esse sapatinho e vou deixar o molde disponível, tá? Vou tentar fazer aqui o mais rápido e mais prático possível, para que vocês consigam compreender como que funciona a montagem deste sapatinho fofinho. Eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho, para poder vocês saberem o quanto que ele vai ficar, né, quando estiver finalizado. E é muito versátil, gente. Vocês conseguem fazer ele em qualquer material que vocês quiserem. No feltro, no pano, no EVA. Fica lindo de todas as formas. Vai muito do que vocês querem, tá? E ele serve para você colocar nas suas bonequinhas. E tem a possibilidade de vocês ampliarem, aumentando esse molde aqui ao redor. Ou diminuindo, dependendo do tamanho da boneca que vocês quiserem fazer, tá bom? Da forma como eu vou ensinar, vocês mesmas vão conseguir fazer ele do tamanho que quiser. Aqui, ele deu 14,5. Aqui, ele vai ficar com 9 centímetros. Essa partezinha aqui vai ficar com 5. E a menor aqui com 4. Esse detalhe aqui com 6,5. Esse aqui, basicamente, é a mesma coisa. 6,7, 6, por aí. Aqui, 6,5 também. E aqui, 3 centímetros, 3,1, 3,2. Esse detalhe aqui, que é pra gente fazer o acabamento da parte de fora do tênis, vai ficar com quase 22 centímetros. Pode cortar com 22. 22 por 1, vai dar 1 centímetro, tá? Aqui, ele vai ficar com 11,5 e aqui com 3,5. Aqui nós vamos fazer o recorte, tá? Tentem cortar bem certinho. Pegue sua tesourinha de papel, não utilizem tesoura de pano, tá? Papel para papel, pano para pano, para vocês não cegarem as suas tesouras. Separa uma tesoura que seja bem boa para cortar o pano. E para o papel, pode ser as tesouras mais antigas, mais velhas. E a gente vai cortar todas as peças certinhas, para depois a gente passar pro material. Esse aqui, para sair mais rápido, eu vou fazer ele no feltro. Mas, dá pra gente fazer em vários tipos de material. Vou recortar tudo e depois eu volto aqui pra gente fazer a montagem. Pronto, estamos com todas as nossas partes cortadinhas. Agora, nós vamos passar para o feltro. Vamos fazer aqui o soladinho primeiro. Com o solado também, você faz a palmilha, tá? Lembrando que vamos fazer para o pé esquerdo assim e para o pé direito assim. Aqui no molde, no vídeo, eu vou fazer apenas um pezinho, porque o passo a passo é idêntico para os dois lados, tá? E aí, vocês prestem atenção para ver direitinho como é que vai fazer. Tem como fazer ele totalmente caseado à mão, como também tem como fazer na máquina. Eu vou fazer na máquina para acelerar aqui o processo, mas tem a possibilidade total de fazer totalmente costurado à mão. Vamos para a parte da costura. Como eu expliquei, eu vou fazer essa parte aqui forrada, que vai dar até uma estruturada melhor para a peça. Eu vou passar uma costura aqui de ponta a ponta, deixando aberto apenas a parte aqui de baixo, para depois a gente desvirar e fazer o pesponto de reforço por fora, para ficar com um detalhezinho como se fosse um all-starzinho.
esse moldezinho, gente, vocês não precisam usar especificamente somente para fazer sapatinho para boneca, não, tá? Podem usar sua criatividade, se quiserem fazer chaveirinhos, lembrancinhas, fica a critério de vocês, tá? Deixem a mente de vocês voar e a criatividade reinar, porque um molde simples como esse tem 1000 possibilidades de você usá-lo para fazer várias coisas. Você não precisa ficar presa especificamente, porque é um molde do sapato de boneca. Sim, é um molde de um sapatinho de boneca. Porém, isso não limita você de usá-lo para outros propósitos. Já imaginou fazer vários chaveirinhos de sapatinho? Para lembrancinha, para chá de fralda, por exemplo, para revelação. Fica a critério da sua imaginação, tá? Tô deixando o molde e vocês usem a criatividade para usá-lo como bem entender, ok? Cortamos tudo certinho e depois vamos virar a peça, tá? A parte roxinha vai ficar para fora e a parte clarinha vai ficar para dentro do forro. Aqui. Agora eu vou passar um pesponto de segurança aqui e depois nós vamos para a montagem da peça. Prontinho, pespontei e ele vai ficar assim. Olha como fica com estrutura legal. Bem durinho, né? E pode possibilitar até mesmo da sua bonequinha ficar em pé. Se você quiser colocar, por exemplo, uma palmilha mais durinha embaixo, pode usar um papelão, por exemplo, para estruturar essa peça e deixar a bonequinha firme. Eu falo também, gente, em relação à questão do molde ser versátil, que eu vejo muitas meninas com dúvidas e perguntando, referente a quê? Aqui, exatamente a esse molde, para que serve isso, aquilo? Gente, o molde base, ele é muito versátil, ele serve para tudo, tanto molde de boneca quanto molde de sapatinho, de roupinha. Gente, vocês não devem se prender. É porque esse molde é de tal. Porque esse molde é desse ou daquele. Gente, a sua criatividade, a decoração final é que vai ditar qual boneca vai ser. Porque você pode pegar um molde base, você pode fazer qualquer boneca que você quiser no tema que você quiser. Entendeu? O importante é usar a sua criatividade. Não se prendam a isso de que, esse molde só serve para tal boneca, ou esse molde de sapatinho só serve para eu fazer para boneca X. Não, utilizem a criatividade, ampliem, diminuam, façam o que vocês precisarem, né? O importante é você ter a base e a partir dessa base você consegue fazer infinitas coisas. Quando vocês entenderem que o molde, ele é apenas o começo, apenas a base de tudo, a cabeça de vocês vai fazer um boom. E vocês vão entender que tudo depende da sua criatividade e não apenas do molde em si. Aqui, gente, vocês podem fazer um picotezinho para marcar o meio, bem aqui, pra gente saber distribuir essa parte de trás aqui na parte aqui do molde certinho. Então, vamos medir tanto de um lado quanto do outro pra gente saber distribuir certinho essa peça. Certifiquem do lado, tá? Você não vai colocar assim, se você quer que esse lado fique pra dentro. Então, você vai fazer dessa forma aqui, tá vendo? Picote com picote. A gente pode costurar daqui até aqui e depois daqui até aqui. Posicione, retrocesso, e a gente vai devagarinho circulando todo o molde da palmilha aqui de baixo, no caso solado, que a palmilhinha você pode fazer com o mesmo molde, não tem problema. Inclusive, ele já serve, né, como molde da palmilha. E a gente vai ajeitando, certificando que a costura tá pegando. E no final, a gente dá aquele retrocesso bonito. Tiramos a peça, pra gente posicionar ela novamente e fazer a volta
do outro lado, ó. Tá vendo que a costura vai ficar toda embutida? E por baixo, ó, fica assim. Tá vendo? Toda a costura pegou. Agora, a gente pode fazer o inverso, ou você mede aqui, e se a gente sabe que ele vai até aqui, a gente começa daqui. Posiciona a agulha, dá o seu retrocesso para prender essa parte bem presinha, e vamos fazendo a mesma coisa aqui, alinhando e certificando que tá pegando em toda a peça, vai levantando o calcador e vamos circulando aqui até que as duas costuras vão se encontrar mais aqui na frente. Você pode passar uma costura por cima da outra sem problema nenhum, só para dar um reforço. E ter certeza que o seu sapatinho não vai abrir de forma alguma. Então, ó, encontrei as costuras, dei um retrocesso e pronto. A parte de trás do sapato já está toda montada. Ó. Aqui, tá vendo? E depois a gente vai desvirar e fazer o acabamento. Agora, nós vamos colocar a lingueta da mesma forma. Distribui aqui, que essa parte vai ficar aqui. E essa parte vai ficar aqui. Eu vou costurar e volto aqui para mostrar para vocês. Faço da mesma forma que eu fiz a parte de trás. Prontinho, está montado. Lembre-se sempre que você vai costurar espelhado, né? Porque um lado é o pé direito, outro lado é o pé esquerdo. Esse aqui, por exemplo, avesso, ele é o pé direito quando a gente virar o molde, né? Então, sempre observa a posição da costura para que você faça certinho e você não costure 2 pés esquerdos e 2 pés direitos, por exemplo. Vamos desavessar o sapatinho, vai ajeitando as costuras. Gente, se você fizer isso aqui no EVA, dá super certo e fica lindo, porque o EVA tem uma estrutura legal, né? Bem durinha. Olha como ele vai ficando aqui, a posição. A gente vai ajeitando aqui a costurinha e alinhando tudo e vai ficando bem bonitinho. Assim já fica bonitinho, quando tiver com o acabamento fica mais perfeitinho ainda. Ó, vocês observem que essa parte aqui, né, ela fica toda embutidinha, e essa partezinha aqui, ela fica por dentro dessa parte aqui, igualzinha no tênis. Porque a gente ainda vai colocar o acabamento aqui todinho, né, por fora, pra dar essa impressão aqui, depois a gente passar o acabamento aqui por fora, também pra finalizar a peça. Vai ficar do jeitinho que o tênis é de verdade. Toda a parte que envolve costura já acabou. Agora, nós vamos usar a bela Dona Cola, do artesão, pra gente fazer os acabamentos aqui. Essa parte de dentro aqui, a gente pode dar um pinguinho de cola. Deixa eu esperar minha cola descer aqui. Um pinguinho bem pequenininho, só pra que a gente consiga dar uma modelada aqui, pra essa parte ficar presinha. Senão, você pode dar um pontinho, porque essa parte também vai ficar escondida dentro do acabamento. Mas, se você quiser dar um pinguinho de cola, que é mais rápido e mais prático, tá? Sempre tenham cola pra fazer esses acabamentos, porque é uma mão na roda pra adiantar o trabalho de vocês. Pronto. Ó, tá vendo? O sapatinho já tá criando forma. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui.
Vocês lembram da meia-lua, né, que a gente cortou? Eu vou dar uma leve arredondada nessa parte aqui, para que as peças se encaixem melhor aqui. Tá vendo? E aí, a gente mede aqui, ó, e a gente começa a colar a partir daqui e vai circulando aqui e finaliza ela aqui do outro lado. Vou descer aqui a cola. Não precisa ser muita cola, gente, é só pra gente prender aqui inicialmente. E espera um pouquinho pra ir secando e vai fazendo toda a volta, respeitando o limite aqui, pra não ficar sobra lá pra baixo. Vai esticando assim, se possível, e vai ajeitando. O feltro é chato porque ele solta esses pelinhos. Eu não passei termolina, tô fazendo ele assim cru, do jeitinho que veio da fábrica. Mas se vocês quiserem tirar esse efeito, é só passar a termolina leitosa que resolve. Ó, ele vai puxando e ajeitando até chegar aqui nessa parte da ponta do acabamento e vai ajeitando. Pronto, ó. Essa parte aqui já está toda feita. E agora falta somente o acabamento aqui da volta aqui. Que a gente vai passar de ponta a ponta. Nós vamos começar com essa tira maior. Ela é exatamente o tamanho dessa volta dele todinho. A gente vai fazer isso aqui. É bom vocês cortarem até um pouquinho maior para não faltar, tá vendo? Que a gente vai fazer isso aqui. Olha como vai ficando bem fofinho. Tá vendo? Que vai ganhando o formatinho direitinho do sapatinho. De início, você passa um pouquinho somente aqui, pra prender. E aí, você vai passando, opa, em toda a volta, vai passando de pouquinho. E vai circulando seu sapatinho. Vai respeitando aqui o limite, ó. Vai ajeitando. E vai passando sua cola. Desculpa, gente, tá batendo aqui, é porque o espaço tá meio limitado aqui, entre a máquina e o telefone. Estou gravando do telefone, porque eu não tenho equipamento chique, mas é o que temos por agora, né? Espero que vocês entendam, né? A gente não começa de cima, a gente começa mesmo assim, aos trancos e barrancos, mas Deus vai abençoando e as coisas vão acontecendo. E eu creio que elas já começaram a acontecer. Receba na sua vida também essa bênção e comece a sonhar para realizar todos os seus sonhos. Vai ajeitando assim, ó, coloca o seu dedo por dentro e vai fazendo toda a voltinha do acabamento, tá? Gente, é idêntico os dois lados, tá? Não se preocupem, é só fazer o processo do molde invertido, para fazer o pé direito, o pé esquerdo e
vai dar tudo certo. E ter muito capricho também. Aqui eu tô fazendo assim, não tá ficando 100%, porque eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Fazendo molde, gravando, tudo junto. Mas quando vocês estiverem fazendo concentradas, a tendência é cada vez sair mais bonito, né? Aqui é mais para um auxílio para vocês, para que vocês tenham ideia de que não é difícil, não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vocês conseguem se vocês quiserem. Aqui, ó, como já tá chegando no limite, a gente mede aqui e corta o excesso até ele juntar um no outro aqui. Essa sobrinha aqui é estratégica para que pegue tudo certinho. Apesar que aqui essa parte de trás ainda vai ter outro detalhezinho de acabamento. Aqui embaixo também, gente. Aqui embaixo também vai ter mais uma camadinha de feltro. Pode ser branco, pode ser de qualquer outra cor. Vou fazer no marronzinho mesmo, que a gente vai colocar por baixo. Olha como tá ficando uma fofurinha. Tá vendo? Ó. Com o branco ia ficar mais bonito ainda, mas como eu expliquei pra vocês, né? O meu branco, ele tomou chá de Doril. Bebeu e sumiu. Aqui a gente pode até colocar um pinguinho de cola pra segurar essa lingueta aqui no lugar. Não vai atrapalhar em nada. Vejam. Olha que bonitinho. Não reparem nas unhas, que tá cheio de tinta, cheio de cola. Mas é assim mesmo. Já tentei usar unhona, mas artesã com unha grande até tem, mas pra mim eu não acho nada prático. Que eu pinto cara de boneca, né? Então, as unhas ficam coloridas. Ó, bonitinho, né? Essa outra parte aqui, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Até aqui, no meio. Entenderam? A gente pode até cortar mais um pouquinho, porque ele ficou um pouquinho mais grossinho, só 1 milímetrozinho, mas eles têm que ficar exatamente da mesma largurinha. Porque esses acabamentos, gente, é que faz toda a diferença na peça final. Fica a coisa mais bonitinha se você tiver esses cuidados de fazer tudo com muito zelo. A gente mede aqui exatamente onde vai ficar a metadinha. Pra gente fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E esconder aqui essa emenda de trás. E aí, a gente dá o pinguinho de cola. Prende. E a gente vai agora poder levantar tranquilamente e passar a cola em todo o restante. Passa em toda a extensão, para que prenda certinho. Observa se tá escondendo aqui, essa parte de trás que era aberta. E pronto. Mesmo jeitinho, a gente vai puxando até prender. Todo detalhezinho. Olha, gente, que coisinha mais bonitinha. Dá pra vocês fazerem pros bebezinhos também. É só medir o pé do bebê e usar a criatividade. Tô falando pra vocês que as possibilidades são infinitas. Não é difícil, gente, não é difícil. Podem ter certeza, é muito tranquilo.
bonitinho. E a gente pode fazer assim, ou a gente pode furar aqui e passar um ilhóis também. Tá vendo? Ou a gente pode colocar um elástico também, que quando a gente colocar no pezinho da boneca, ele vai esticar, né? E fica com a aparência aqui, ó, de um cadarço. Aqui nós vamos cortar um quadradinho, que seja suficiente pra gente colar essa parte aqui, e depois a gente corta toda a volta, tá? A gente vai passar a cola em toda a extensão aqui, até na parte do acabamento. Espalha por baixo, também passa bastante, pra ficar bem presinho. E depois a gente vai colocar assim e vai apertar bem pra ter certeza de que vai pegar em toda a parte do solado. Vai ajeitando pra ficar bem modeladinho. Essa parte aqui embaixo vai dar uma estruturada melhor na peça. Faz assim, ó, pra pegar em toda a parte. Deixa uns minutinhos pra secar bem. E depois a gente vai cortar aqui bem rentezinho. Gente, lembrando que isso aqui é um trabalho artesanal, 100%, né, manual. Então, tem seus defeitinhos, mas fica um mimo, gente. Se você for caprichosa, cada um que você fizer vai ficar mais lindo do que o outro. Pronto. Ó, o sapatinho já ficou bem durinho, ó. Tá vendo? Só isso aqui, por si só, ele já garante que sua bonequinha consegue ficar em pezinha. Gente, lembrando que esse molde aqui, ele é uma base, tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser e o tamanho que você precisar. Se você quiser fazer uma boneca com esse tamanho de pezinho aqui, ótimo, porque aí você já tem toda a base do molde, toda a estrutura, e é só criar, e criar, e criar. Agora, sim, eu vou fazer aquele detalhezinho da estrelinha, que não pode faltar, e depois eu volto aqui só pra gente colar e finalizar. Espero que vocês tenham gostado. E que usem muito e abusem. Façam lindas peças com esse molde, né? Variem nas cores, façam no tecido também. É uma dica que eu vou dar pra vocês que é bastante legal e que pode também dar um resultado final legal, é que vocês façam a parte de dentro com feltro e pode fazer de pano de tecido por fora, né? Porque o feltro, como ele tem uma estrutura melhor, ele vai dar essa, né, sensação aqui, ó, da peça tá mais durinha e mais firme. Aqui também, gente, a gente pode colocar um papelão, né, fazer com a própria palmilha um moldezinho. Vamos fazer uma palmilha pra gente colocar aqui dentro? Porque aí vai dar mais estrutura ainda pra peça e o acabamento vai ficar mais perfeitinho ainda. Vou fazer as estrelinhas primeiro e depois eu volto pra gente fazer a palmilha e finalizar esse vídeo. Resolvi fazer esse acabamento aqui no preto e colocar também a estrelinha com esse detalhe preto ao redor, para dar um destaque, já que a base também é lilás, então ela não iria aparecer no tênis, né?
verifica qual que é o lado e pronto. Nosso tênis está finalizado, agora vamos fazer apenas a palmilhazinha pra gente colocar dentro e vocês podem começar a criar o de vocês. Molde prontinho, testado e aprovado. O que é que vocês acharam? Agora, a gente vai pegar aqui o molde e fazer, né, o detalhezinho aqui da palmilha. Lembrando que eu vou cortar aqui, mas depois eu vou dar uma diminuída, porque tem a margem da costura, né, que ficou pra dentro, então diminui consideravelmente. Aqui eu tô tirando só pra pegar o formato, tá vendo? Porque desse tamanho não caberia, né, porque ela tá maior devido à diferença da margem de costura que a gente colocou pra dentro. Então, a gente vai afinar ela e vai deixar ela mais estreita e vai testando até ela caber aqui dentro. Ó, ainda precisa tirar mais um pouco. As medidas, elas mudam, né, de acordo com o tanto de costura que a gente utiliza do pano. Pronto, ó. Agora ficou certinho. Ajeita aqui. E o tênis ficou até mais modeladinho do que estava, porque a palmilha, ela tem essa função também, né, de dar estrutura pra peça. Se você achar que ainda tá larga, pode tirar mais um pouquinho. Vou tirar aqui só um pouquinho da minha aqui, porque eu senti que ela ainda ficou um pouquinho larguinha aqui no cantinho. Puxa a lingueta. E agora sim. Está no tamanho adequado para dar essa estrutura aqui pro tênis. Ó, ele fica mais durinho. Se você quiser passar um feltro aqui para poder ela ficar cobertinha, fica a critério de vocês. Vamos testar aqui o tênis no pezinho de uma bonequinha que eu tenho aqui. Eu acho que vai dar certinho. Não fiz medido por ela, gente, mas ficou aproximado. Olha. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui de outra posição. Olha. Tá vendo? Aqui você coloca uma meiazinha, coloca uma polaina e fica uma gracinha. Se você quiser fazer ele de caninho longo, gente, fica a coisa mais linda. É só ampliar aqui pra cima, entendeu? Não tem segredo, que dá pra fazer usando o mesmo molde, como se fosse uma botinha. Gostaram? Até a próxima!